mulheres de joelhos, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o estudo do livro de Esther e eu fiquei com o capítulo 1 e 2. Aí eu vou fazer um resumo, mais ou menos, dos dois capítulos para a gente poder entender. No título do capítulo 1 fala: a rainha Vaste afronta o rei. E assim, naquela época, o rei Assuero era o rei que reinava naquela época. Ele reinava desde a Índia até a Etiópia. E ele reinava em 127 províncias. E aí, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete para todos os nobres e oficiais de toda a província do seu reino. Um banquete muito chique, e ele queria mostrar toda a riqueza do seu reino, a glória da sua majestade. E foram 180 dias desse banquete que ele estava fazendo para os oficiais e os nobres lá da província dele. E a rainha Vasta, ela também estava fazendo um banquete para as mulheres nobres lá das províncias lá dela. E aí, depois desses 180 dias de banquete, o rei ele ainda ofereceu mais 7 dias no palácio interno, ali do salão interno do palácio. Ele ofereceu uma festa para todos que passavam em Suzã, desde o mais rico ao mais pobre. E ele não economizou vinho, né? Deu o melhor vinho. Na Bíblia fala que ele deu o melhor vinho e falou que não era para economizar. Todos eram para beber o quanto quisesse. E aí depois, no sexto dia dessa festa, ele chamou os oficiais dele para falar com a rainha Vasta, para ir até a presença dele, colocar a coroa real e até a presença dele para ele mostrar, né, os oficiais, os nobres, o quão bela era a rainha, né? Só que a rainha, ela não foi, ela recusou ir à presença do rei. E aí o rei ficou muito chateado, né? E aí ele chamou as pessoas que sabiam, né, que entendiam da lei, para saber o que podia fazer com a rainha, né? Porque ela desobedeceu uma ordem do rei. E aí um dos consultores lá do rei, fala o Memucã, ele deu uma ideia, porque ele achou que a rainha Vasta, ele não ofendeu somente o rei, ela ofendeu também todos os nobres. E eles estavam com medo do que isso ia acontecer com as mulheres. As mulheres iam ver o exemplo da rainha e elas iam desobedecer os seus maridos também. Então, ele ficou com medo do que essa reação da rainha que ela fez ia causar nas mulheres que ia desobedecer os seus maridos. E aí ele falou que ordenou que a rainha não fosse mais à presença do rei e que o rei encontrasse outra rainha para colocar no lugar da rainha Vasta, uma rainha melhor para colocar no lugar de rainha. E aí o rei aceitou o conselho dele e fez isso. E aí ele decretou uma lei e mandou em todas as províncias para mostrar, para servir de exemplo, que aquilo que a rainha fez era errado, né? E no capítulo 2 fala sobre a coroação de Esther. E aí, muito tempo depois, depois que o rei passou essa mágoa da rainha Esther, ele lembrou do decreto que ele fez, que era para coroar outra rainha. E aí, um dos seus servos deu a ideia para ele chamar todas as virgens de todas as províncias e ele escolhesse a virgem mais bonita, a que mais agradasse a ele, e ele fizesse rainha dessa mulher. E assim ele fez.
E naquela época havia na cidade um homem chamado Mardoqueu. Ele era da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Eles foram levados de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros por Joaquim, rei da Judá. E Mardoqueu, ele tinha uma prima que chamava Radassa, que é a Esté também na época. Radassa era o nome quando ela morava em Jerusalém, e lá quando eles foram para o exílio, ela se chamava Esté. E aí os pais de Esté foram mortos nessa época lá do exílio, e aí o primo dela, Mardoqueu, criou ela como filha, né? E aí Esté, ela foi uma das escolhidas. Esté, na Bíblia fala que Esté era muito bonita, muito formosa, não só por fora, mas por dentro também. Lá na frente, depois a gente vai ver. E aí ela foi escolhida também para ir para o lugar, fala Harém, acho que é Harém o nome, onde essas moças, elas ficavam ali fazendo um tratamento de beleza. E elas ficavam ali durante 12 meses. Aí 6 meses elas faziam tratamento com óleo de mirra e 6 meses faziam tratamento com perfume e cosméticos. E aí só depois desses 12 meses que elas podiam se apresentar ao rei. E aí o rei, ele escolhia uma das virgens. E aí essa virgem passava a noite com o rei. Se o rei gostasse dela, o rei poderia chamar ela novamente. Senão elas iam para outro lugar ali do palácio e servia de concubina para o rei. E aí o Hegai, que cuidava dessas virgens, ele gostou muito da Esté. E aí, de certa forma, ele deu uns privilégios para Esté. E aqui fala que Esté, quando ela foi escolhida para ir na presença do rei, ela não levou nada, ela só levou o que o cara que cuidava lá das virgens falou para ela levar. E aí, quando ela foi na presença do rei, o rei gostou muito de Esté. E chamou Esté outras vezes, e Esté foi coroada a rainha, né? Foi escolhida a rainha. Só que a Esté, quando ela foi pro Harém ali, o primo dela, Mardoqueu, falou para ela não falar que ela era de Jerusalém, não falar da origem dela, porque ele tinha medo do que ia acontecer com ela. Então, ela segurou esse segredo e ela não falou em momento nenhum da origem dela, né? E aí fala que no dia que o rei escolheu Esther como rainha, ele deu um banquete, né, para todos ali, para mostrar a rainha, a nova rainha, né, o quão ela era bonita, e decretou feriado também. E o primo dela, o Mardoqueu, ele sempre ia ali no palácio para saber, né, o que estava acontecendo, para cuidar da prima. E quando um dia que ele estava lá na porta do palácio, ele ouviu 2 guardas que cuidavam da porta do palácio, eles estavam tramando a morte do rei. E aí ele ficou ali sabendo, escutando, né? E aí ele foi e falou para a rainha, para Esther, o que estava acontecendo, que estavam planejando matar o rei. E a Esther foi e falou para o rei, e o rei descobriu ali que era verdade, né? O que eles estavam tramando, matou os dois chefes, né? Só que quando Esther falou para ele, falou pro rei, ela falou quem tinha ouvido, né? Deu o nome do primo Mardoqueu, mas não falou que era primo, né? Falou que ele que tinha escutado e que ele quis salvar a vida do rei, né? Então, o capítulo 1 e 2 fala justamente isso, da rainha Váster, que ela não desobedeceu, né? Ela desobedeceu a ordem do rei de não cumprir ali
é a ordem dele de se apresentar. E aqui na minha Bíblia de estudo, assim, na Bíblia não fala por que que a rainha Vasta não quis se apresentar ao rei. Mas, assim, se você for parar para pensar, foram 6 meses de festa, né? 6 meses e 7 dias, né? De festa. Então, tava todo muito bêbado. Na Bíblia fala que o rei estava alegre, mas serviam muito vinho, né? Então, tava todo mundo muito bêbado. E depois que o rei fez... mostrou toda a glória do reino dele, toda a riqueza, ele queria mostrar, né? Mostrar a rainha. E ela não queria se sentir desse jeito, né? Só apenas ali, mostrar ali para um monte de bêbado. E assim, um dos aprendizados que eu tirei aqui, dessa parte da rainha Vasta, é que ela não foi sábia o suficiente. Ela poderia muito bem ter, como ela sabia que estava todo mundo bêbado, ninguém ia lembrar, né, ali do momento que ela ia passar ali, porque estava todo mundo muito bêbado. Então, tipo assim, ela não foi sábia o suficiente para obedecer a ordem do rei. E essa ordem poderia causar a pena máxima, né, que era a morte dela.